Atos dos Apóstolos, capítulo número 8. Nós vamos ler a parte B do versículo 1 e o versículo número 4. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Versículo número 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Oremos. Pai, te louvamos pela tua palavra. Que doce palavra, que maravilhosa palavra, Senhor. Que preciosa palavra. Que precioso a Deus é poder ter o maior best-seller de todos os tempos em nossas mãos. O livro mais vendido da história, mais lido da história. Nós te agradecemos, Senhor, te louvamos, pois sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Então assim fala aos nossos corações e nos ensina, ó Deus, sobre este assunto específico de evangelismo. E assim glorifica o teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus nós te agradecemos, todos nós digamos amém. Meus irmãos, permita-me começar com uma pergunta. Aliás, uma pergunta retórica. O que me motivou falar sobre evangelismo para vocês hoje à noite? O que me motivou falar de evangelismo para vocês tanto hoje à noite quanto na próxima quarta-feira foi um folheto de evangelismo que eu recebi que traz exatamente esta mensagem. Vou ler aqui o folheto para vocês. Preste bastante atenção. O título do folheto é Por Amor a Você. Por amor a você. Diz assim o folheto. Por amor a você foram redigidas estas palavras, estas linhas. Existe alguém que se preocupa com você, para quem você é importante e que realmente quer e pode lhe ajudar. Você pode pensar, não tem ninguém que realmente se preocupa. As pessoas não se importam com a situação dos outros. As pessoas só pensam em si mesmas, mas não é? Mas o único que conhece você profundamente e espera por você, ele já demonstrou o seu amor por você. Jesus Cristo mostrou o seu amor por você quando morreu pelos seus pecados. O maior amor que alguém pode ter pelos seus amigos é dar a vida por eles. Todos temos uma dívida com Deus e não podemos pagá-la. Ela é alta demais. Só nos resta uma alternativa: aceitar o perdão e a vida que Jesus nos oferece. Aquilo que ninguém poderia fazer por você, Jesus fez, porque ama você intensamente e porque se importa com a sua vida. O Salmo 49, versos 7 e 8 diz: Mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Assim é com o presente que Jesus quer ser para você. O que você faz com o presente de Deus? Você aceita ou rejeita? Corra para Jesus, viva com Ele, e você vai experimentar uma paz que nada, nem ninguém deste mundo é capaz de dar a você. Por amor a você. O que há de errado com a mensagem deste folheto? O que pode haver de errado com a mensagem deste folheto? Ele começa com o homem, ele continua com o homem e ele termina com o homem.
Além disso, ele usa de eufemismo, se esquivando de usar termos bíblicos e teológicos, com receio de espantar o leitor, com receio de chocar o leitor. Ele fala de dívida, um termo até mais suave, ao invés de pecado. Outro fato é que ele rebaixa Deus e Jesus a meros apelantes da vontade humana, ou apelantes à vontade humana. Termos como, assim é com o presente que Jesus quer ser para você. O que você faz com o presente de Deus? Você aceita ou rejeita? Corra para Jesus, viva com Ele e você vai experimentar uma paz que nada, nem ninguém neste mundo é capaz de dar a você. Veja, essa mensagem, a princípio, ela não tem nada ofensivo. Mas ela tem um problema aqui, que poucos perceberiam, é que ela coloca Deus em duas condições rebaixadas. Primeiro, na condição de um mendigo que está pedindo um favor ao homem. Está apelando à atenção do homem. Jesus quer ser um presente para você. Você aceita o presente de Deus? Segundo, na condição de uma fada madrinha, que dará ao homem o bem-estar que ele tanto procura e não acha. Será que é isso mesmo que as Escrituras revelam Deus para nós? Será que é assim que a Bíblia Sagrada nos mostra Deus em relação a todo o processo de salvação do homem? Como um ser que está implorando a atenção dos homens, como um ser que está dizendo, eu serei sua fada madrinha se você me aceitar como seu Salvador? Toda a mensagem do folheto ela é centralizada no homem como a peça final que dirá se Deus merece uma chance ou não. O homem é quem decide no fim se ele quer este amor, este presente ou não. Então, vamos pensar um pouco. Será que foi assim que os irmãos de Jerusalém saíram pregando por toda a parte a palavra de Deus? Será que foi assim que Jesus e os apóstolos evangelizaram o mundo antigo? Será que o homem deve ser o centro de nosso evangelismo? Como foi que os irmãos do passado evangelizaram? Como é que eles evangelizavam e eles tinham tanto sucesso? Qual era a mensagem? Era esta? Meus irmãos, se queremos evangelizar do modo certo, nós precisamos entender o que é evangelização segundo as Escrituras. Precisamos conferir seu conteúdo, a razão, os meios que Deus usa e os métodos bíblicos que devemos usar para evangelizarmos do modo certo. No dia de hoje eu vou falar a vocês sobre dois desses pontos, a definição e o conteúdo. Então, em primeiro lugar, nós temos a definição do evangelismo, ou definindo a evangelização. No modo mais simples e direto de se colocar a questão, evangelizar é pregar o evangelho de Cristo a toda criatura com quem podemos dialogar de um modo racional. Não emocional, não sentimental, mas de um modo racional, e vocês vão perceber por quê. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo aí em Mateus, capítulo número 28. Mateus 28. Verso 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Note. O trabalho do evangelismo é ensinar. Ensinar tudo que Jesus passou para os apóstolos.
tudo que passou para eles. Eles têm esse trabalho de ensinar. Daí o evangelismo ser pregar a palavra, pregar o evangelho a toda criatura com quem a gente pode dialogar de um modo racional. De um modo em que ele possa aprender o evangelho. Aprender a palavra de Deus. Esse texto, irmãos, ele é a expressão máxima da ordem que, como igreja, a gente recebeu por meio dos apóstolos para evangelizar todos que encontramos pelo caminho. Isso aqui é uma ordem. Não é um pedido. Não é um apelo de Cristo à igreja. Isso aqui é uma ordem para a igreja. Isso aqui é um mandamento que devemos obedecer sem demora. Cada cristão, de modo individual, está debaixo dessa convocação, desse chamado. Esta não é uma tarefa apenas dos pastores, dos diáconos, dos presbíteros, dos missionários. Não. Mas de cada crente de modo particular, aonde quer que ele viva, que ele esteja inserido, que ele trabalhe, que ele estude, que ele exista. Negligenciar este mandamento, meus irmãos, é tão pecado quanto negligenciar qualquer outro. Permita-me trazer algumas definições de evangelismo de alguns autores. D.T. Niels definiu o evangelismo da seguinte forma: evangelismo é quando um mendigo conta ao outro onde encontrar o pão. É onde um mendigo conta ao outro onde encontrar o pão. É compartilhar o evangelho, é compartilhar o pão. J. Packer, em seu livro A Soberania de Deus é a Evangelização, ele define o evangelismo com as seguintes palavras, abre aspas: trata-se de um ministério de comunicação no qual os cristãos tornam-se porta-vozes da mensagem de misericórdia de Deus aos pecadores. Qualquer um que transmita fielmente essa mensagem, não importa sob que circunstâncias, em uma grande reunião, em uma pequena conferência, de um púlpito ou em uma conversa particular, estará evangelizando. Visto que a mensagem divina encontra seu ponto alto no momento do chamado, da convocação, da parte do Criador para o mundo rebelde, a que se converta e deposite sua fé em Cristo. Sua transmissão significa a convocação dos ouvintes à conversão, fecha aspas. Joel Bick, considerado como o último dos puritanos, ele disse, abre aspas, evangelização vem de uma palavra grega que significa boas novas. É o angélio. Assim poderíamos definir a evangelização como sendo a proclamação das boas novas, a proclamação do evangelho. Nele buscamos, pela graça de Deus, a conversão dos pecadores, e num sentido mais amplo, podemos dizer que inclui a edificação dos filhos de Deus. Ou seja, para Bick, o evangelismo bíblico, ele não se circunscreve apenas ao falar de Jesus para um pecador, mas ele está em duas etapas. Ele fala da conversão do pecador, onde se fala de arrependimento de pecados e confissão pública de que Jesus é seu Senhor e Salvador, bem como da edificação dos santos, ou seja, é quando o pecador convertido agora ele será ensinado a guardar tudo o que Jesus ensinou. John Chesiman, citado por Mark Dever em seu livro Graça Salvadora, definiu o que é evangelismo com as seguintes palavras, abre aspas. Evangelizar não é persuadir as pessoas a tomarem uma decisão. Não é provar que Deus existe ou formular uma boa argumentação em favor da verdade do cristianismo. Não é convidar alguém a vir a uma reunião. Não é expor o dilema contemporâneo ou despertar interesse no cristianismo. Não é usar um distintivo que diz, Jesus salva. Algumas dessas coisas podem ser certas em seu devido lugar, diz ele, mas nenhuma delas deve ser confundida com evangelização. Então ele termina dizendo, evangelizar é declarar na autoridade de Deus o que ele fez para salvar pecadores.
advertir os homens de sua condição de perdidos, dirigi-los a arrependerem-se e crerem no Senhor Jesus Cristo. Isso é evangelizar. Fecha aspas. Por que é importante trazer essas definições a respeito do evangelismo exatamente agora? Há muita confusão, irmãos, na definição atual de evangelização, porque se confunde na igreja evangélica método com conteúdo. Estratégias táticas de evangelismo com conteúdo. Muitos acreditam que, distribuindo água no sinal, vestindo uma camisa com os dizeres Jesus te ama, estão evangelizando. Ou se estiverem no sinal com uma faixa dizendo por amor a você. Os pastores que incentivam tais modelos de evangelismo para os membros de suas igrejas demonstram que não entenderam nada do que realmente significa evangelismo bíblico. Estão confundindo métodos, estratégias, táticas com conteúdo. Bem, a gente sabe que os métodos são variados hoje em dia. Há muitas táticas que se usam aí fora. Por exemplo, há igrejas que fazem blitz, distribuindo água e folheto. Outras fazem teatros nas praças, caminhadas, shows musicais, shows teatrais, passam filmes, fazem palestras com um fundo musical bem emocionante. Tudo em nome de ganhar almas para Jesus. Tudo em nome de trazer perdidos para Jesus, acreditando que estão evangelizando como Jesus mandou. Mesmo, meus irmãos, eu não querendo tratar e não podendo tratar de métodos hoje à noite, eu vou tratar na próxima quarta-feira, de estratégias. Eu quero frisar que nunca devemos confundir métodos com conteúdo. Métodos com conteúdo. Muitas das vezes, o método está certo, mas o conteúdo está errado. Muitas das vezes o conteúdo está certo, o método está errado. Apesar de que isso é o menos ofensivo. Mas na maioria das vezes está errado o método e o conteúdo. Na maioria das vezes do que eu vejo o pessoal fazendo evangelismo aí fora, está errado o método e o conteúdo. Porque se confunde. Se você sai de casa com uma camisa escrita, estampada, Jesus te ama, acredita-se que a pessoa já está evangelizando e não está. Pois bem, evangelismo é muito mais que distribuir água no sinal, do que se vestir de palhaço da alegria com uma faixa dizendo Jesus te ama. Evangelismo é uma atividade bíblica que combina uma vida de adoração a Deus, compaixão pelos pecadores e edificação dos santos. Eu vou repetir isso aqui. Evangelismo é uma atividade bíblica que combina uma vida de adoração a Deus, compaixão pelos pecadores e edificação dos santos. John MacArthur, em seu livro Evangelismo, ele diz exatamente o seguinte, abre aspas, o evangelismo não é apenas uma atividade acessória da vida da igreja. É o dever mais urgente que nós, como cristãos, fomos encarregados. Praticamente todas as outras práticas espirituais que realizamos em conjunto como membros do corpo de Cristo poderão ser feitas no céu. E de fato, eu confesso que eu nunca tinha pensado sobre isso antes. Mas ele diz o seguinte, todas as outras práticas vão poder ser feitas no céu. Louvar a Deus, desfrutar da comunhão uns com os outros, saborear a riqueza da palavra de Deus e celebrar a verdade. Agora, o único tempo que dispomos hoje é para evangelismo. É a única coisa que nós não vamos fazer no céu. Não vai ser necessário. O agora, diz ele, é o único tempo de que dispomos para proclamar o evangelho aos perdidos e ganhar pessoas para Cristo. Precisamos seriamente remir o tempo. Efésios 5,16. Fecha aspas. Pois bem, haja vista, como disse John MacArthur, termos apenas esta vida para evangelizar, para pregar o evangelho para as pessoas, nós precisamos fazer do modo
correto, do modo certo, no pouco tempo que temos. Caso contrário, estamos desperdiçando tempo e achando que estamos evangelizando. Estamos apenas nos iludindo, acreditando que estamos evangelizando, quando na verdade estamos apenas fazendo, feito as testemunhas de Jeová fazem, chateando as pessoas. Chateando ao invés de evangelizar. Então, essa é a definição de evangelismo. Em segundo lugar, vamos considerar o conteúdo do evangelismo. O conteúdo do evangelismo. Em seu livro Igreja Intencional, Mark Dever resumiu bem sobre o que se deve ser essencial no conteúdo do nosso evangelismo. Ele dá esses 4 pontos. Primeiro, Deus. Segundo, o homem. Terceiro, Cristo. Quarto, a resposta. Primeiro, Deus. Então, observe. Todo o evangelismo, aqui está, isso aqui é a parte mais importante desse estudo. Conteúdo. Em primeiro lugar, Deus. Todo evangelismo deve começar com Deus. Deus nos criou com propósitos santos e justos. Ele nos criou para a sua glória e para desfrutarmos de sua bendita presença para sempre. Vocês lembram disso? Lembram? Venha comigo rapidinho a Gênesis capítulo 2. Se você quer evangelizar do modo certo, comece com Gênesis, capítulo número 2. Verso de número 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Não há uma vírgula aqui de dúvida que você vai morrer. Certamente você vai morrer. Morrerá. Por que Deus fez tudo isso com o homem, deixando bem advertido, fazendo esse pacto com o homem? Porque, óbvio, Deus tinha interesse de que o homem funcionasse com o propósito para o qual foi criado. Foi criado para glorificar a Deus e se deleitar nele. É tanto que o salmista escreveu o seguinte, venha comigo para o Salmo de número 16. Salmo de número 16, versículo número 2, diz: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Versículo 2, desculpa. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Era para o homem funcionar assim, desde lá do Éden, sem ter passado por Gênesis 3. Vá para Salmo de número 73, por favor. Salmo de número 73. Verso de número 25. Isso aqui era para o homem ter dito antes da queda. Antes da queda. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Isso aqui é a expressão de um coração que se deleita em Deus, que se agrada de Deus, que se satisfaz em Deus. Então, Deus nos trouxe à existência para que cada um de nós pudesse dizer isso a qualquer hora, na mais absoluta comunhão, alegria, prazer e amor por Ele. Lá no Éden. No entanto, foi o que aconteceu? O próprio homem estragou tudo isso por meio dos seus atos. Aí nós chegamos então ao segundo ponto do conteúdo do evangelismo. O homem. O que é que diz em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao versículo número 7? Que o homem caiu. Lembra desse texto? Venha comigo rapidinho para Gênesis 3. Gênesis 3.
Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. A Eva aqui já está quebrando o solo a escritura. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Que curiosidade besta, né? Querer conhecer o mal. Já conhecia o bem. Aí vocês vão conhecer também o mal agora. Essa é a ideia aqui. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja. O relacionamento de paz, de tranquilidade, de satisfação que eles tinham antes de Gênesis 3, eles não terão mais a partir de agora. A rebelião do nosso pai Adão nos arrastou a todos para uma condição de pecaminosidade desde o ventre de nossas mães. Adão é o nosso representante humano que se rebelou contra o caráter santo de Deus e sua lei. E por essa razão nós já nascemos como Adão, não antes da queda, mas após a sua queda. Após a sua rebelião, já nascemos pecadores. É tanto que os escritores bíblicos vão dizer o seguinte: abra sua Bíblia comigo em Eclesiastes 7. Eclesiastes 7. Versículos número 20. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Agora dê um salto para Romanos, capítulo número 1. Romanos 1. Perdão, Romanos 3, verso 23, conhecidíssimo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vá para o capítulo de número 5. Verso de número 12. Portanto, assim como por um só ser humano entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Veja o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Nos tornamos pecadores por causa da desobediência de Adão. Clássico texto em relação à nossa natureza caída. Vamos para Efésios, capítulo número 2. Efésios, capítulo número 2. Verso de número 1 a 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Note, aqui está a realidade do ser humano após a queda. Está morto em seus delitos e pecados, nasce em iniquidade, está extraviado da presença de Deus, perdeu a glória de Deus, está completamente banido da face do Senhor, absolutamente banido, não consegue mais viver sem pecar, não consegue mais passar um dia sem pecar. Por isso que Lutero dizia: você tem que se arrepender todos os dias, porque todos os dias você peca.
John Piper vai falar isso. Vá para o espelho e pregue o evangelho para você todos os dias, porque todos os dias você peca. Todos os dias temos que olhar no espelho e dizer: arrependa-se e creia no evangelho. O resultado disso é que nos tornamos seres apartados da presença de Deus. Caímos da esfera da presença de Deus em nossas vidas. Nascemos carimbados com a iniquidade dos nossos pais, afastados do propósito para o qual fomos criados. Nos tornamos inúteis para Deus, vazios. Vazios para Deus. É tanto que Jesus disse o seguinte, venha comigo para João capítulo número 3, por favor. Veja qual é a condição dos homens que não estão em Cristo, que não creem em Cristo, que não confessam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. João 3, verso de número 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não terá, já tem. É algo do agora, já recebeu. Pegando um gancho com o que eu falei no domingo aqui, a respeito da segurança da salvação, lembra? Romanos 8, 1, não é isso? Pois todo que está em Cristo Jesus não há mais condenação, porque ele já tem a vida eterna, ele já tem. O resto do versículo, veja. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Já está. Ah, pastor, mas ele é um homem tão bom, ele é um vizinho tão bom, ele é um irmão tão bom, um primo, um filho, uma filha tão boa. Se ela não está em Cristo, se eles não estão em Cristo, o texto é muito claro. Sobre eles permanece a ira de Deus. Essa é a condição deles. Essa é a condição. Em Romanos capítulo 1, um texto clássico que nós estudaremos com profundidade na próxima escola bíblica, no próximo trimestre, Romanos capítulo número 1, versículo de número 18, diz assim, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Por meio da injustiça deles, por meio de um caráter pecaminoso, por meio de uma vida apartada e alienada de Cristo, eles suprimem, eles abafam a verdade de Deus. Então esta é a real condição da humanidade. Não escapa nenhum sequer, todos se extraviaram, precisam voltar para Deus, se não quiserem ser lançados no inferno, não quiserem ser condenados eternamente. Todavia, esses homens que estão debaixo da ira de Deus, eles não conseguirão sair daí sozinhos. Eles não conseguirão sair dessa condição por si só. Eles não têm condição. Na próxima quarta eu vou falar mais sobre o poder do Evangelho na salvação. E basta que você olhe para você mesmo, para você perceber que você é um dos casos que muitos diziam, esse aí jamais vai ter jeito, esse aí jamais será crente, jamais se imaginaria crente. De onde é que você está? O que a gente atribui isso? Ao poder do Evangelho. E é exatamente isso que nos leva ao terceiro ponto sobre o conteúdo do evangelismo. Primeiro, você falou de Deus para as pessoas. Segundo, você falou que o homem se rebelou contra Deus, que o homem está numa condição de condenação e ele precisa sair dessa condenação, mas para ele sair dessa condenação ele não consegue sair daí sozinho. Então o que é que ele vai fazer? Aí você aponta para o terceiro ponto, Cristo. Aí você aponta para Cristo. Cristo é a resposta de Deus aos homens. Deus é tão bom e gracioso que providenciou o escape eterno por meio do sangue do seu Filho unigênito para nos salvar. Cristo é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Cristo. Por exemplo, abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios.
Vão abrindo a palavra aí, irmãos, para vocês ir aprendendo os versículos e anotando os versículos. Colocando os olhos sobre o texto. 1 aos Coríntios 2, verso 1 e 2. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus. O mistério de Deus aqui, não é esses revelamentos que o pessoal tem aí fora, não. Não é absolutamente nada disso. O mistério de Deus aqui, vocês vão ver o que é. Não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, agora vem o mistério de Deus, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aqui está o mistério de Deus, que foi oculto por longas e longas e longas datas e eras, e agora foi revelado à igreja. Cristo é o centro. Paulo está dizendo que ele não queria saber de outra coisa, de filosofar, de meditar sobre qualquer outro assunto, que não Jesus Cristo. Estava muito bem formatado em sua mente. O Evangelho é uma pessoa. Anote isso. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Cristo é a boa nova. Por que a boa nova? Exatamente. Porque ele chega para nos fazer entender que há um escape da condenação a qual nós já nascemos debaixo dela. Já nascemos debaixo dela. Os homens precisam crer em Cristo. Cristo é a boa nova que o mundo precisa ouvir. E precisa ouvir por uma razão muito séria, relevante para a vida eterna, porque sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há salvação. Atos capítulo 4, versículo 12. Lembra o que está escrito lá? Venha comigo rapidinho. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo número 2, versículo número 5, diz assim. Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, ele é o único mediador. Então, diante desse fato eterno, o homem não pode ficar impassivo, esperando algo mais do que Cristo. O homem precisa agir, o homem precisa responder essa verdade. E aí ele vai responder essa verdade acreditando nela ou descrendo nela. Das duas formas Deus é glorificado, ok? Nós vamos falar isso mais abertamente na quarta-feira que vem. Deus é glorificado naqueles que creem no Evangelho e Deus é glorificado naqueles que não creem no Evangelho. Naqueles que creem no Evangelho, Deus é glorificado na sua graça. Naqueles que não creem, Deus é glorificado na sua justiça punitiva. Então, em quarto e último lugar, que é o quarto ponto do conteúdo do evangelismo, nós temos o arrependimento. O arrependimento e a conversão. A convocação ao arrependimento e a fé em Jesus é a resposta que o homem precisa dar para ser salvo da punição que virá sobre toda a raça humana. Como foi que Jesus começou seu ministério? Pregando o seguinte. Venha para Marcos, capítulo número 1. Marcos 1. Versículos número 15. 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Qual era a mensagem de João Batista? Lucas, venha comigo para Lucas, capítulo número 3. Lucas 3. Verso de número 7 a 9.
João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Nada de por amor a você. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Imagine uma árvore e o machado já exposto ali, próximo à raiz. E o agricultor só esperando ver qual é o fruto. Se o fruto for bom, a árvore permanece. Se for ruim, ela será cortada. E o fruto, exatamente ali, é a resposta que a gente dá ao Evangelho. A gente vai crer ou a gente vai descrer, né? Em Atos, capítulo número 17, venha comigo mais esse texto, Atos 17, versos de número 30 a 31. Veja como Paulo pregava o Evangelho. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, o nosso trabalho como evangelistas é convocar os homens a que se arrependam dos seus pecados. Eles precisam ser lembrados disso, que são pecadores, que precisam se reconciliar com Deus, arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus Cristo somente. Do contrário, eles perecerão eternamente, não poderão salvar-se. Eles devem ser chamados a aproveitar a oportunidade, porque, como disse Calbart, aquele teólogo, aquilo que o homem não pôde fazer de baixo para cima, Deus o fez de cima para baixo, enviando o seu Filho para nos salvar. Por isso que tem que se aproveitar a oportunidade. E nós temos que insistir com eles, com muito amor, com muita graça e misericórdia. Vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês enquanto é tempo. O problema do evangelismo moderno é que não existe conversa de pecado, não existe conversa de que o homem é ofensivo a Deus, de que o homem ofende a Deus, não! O que existe hoje é exatamente essa mensagem aqui: por amor a você. Mark Dever, outra citação dele no livro A Evangelização, ele fala: não somos aqueles, o evangelho é a evangelização, abre aspas, não somos aqueles que fazem um favor a Deus por tornarmos-nos cristãos. O evangelho não se concentra em mim. O evangelho é Deus revelando a sua santidade e misericórdia soberana. O evangelho é a glória de Deus e a sua obra de reunir adoradores para si mesmos. Pessoas que o adorarão em espírito e em verdade. O evangelho se focaliza na satisfação da santidade de Deus por fazer Cristo morrer em favor dos pecados de todos os que se arrependem e creem. A essência do evangelho é Deus criando um nome para si por reunir um povo e separá-los para si mesmo, a fim de espalhar sua fama entre as nações. Fecha aspas. Então o evangelho não tem por alvo você e eu. O evangelho tem por alvo a glória de Deus, a majestade de Deus. Portanto, meu amigo, jamais anuncie Cristo para aquele seu familiar,
para aquele seu parente, para aquele seu amigo no trabalho. Jamais anuncie Cristo como se fosse um mendigo carente de atenção humana. Não faça isso. Em nome de Deus das Escrituras, anuncie Jesus como o rei que ele é e que um dia ele virá para julgar este mundo e assim levar os salvos, seus santos com ele. É assim que devemos anunciá-lo. Que ele há de vir julgar a cada um de nós com poder e grande glória. É isso que devemos falar aos homens quando estivermos evangelizando-os. Este é o conteúdo, e isso deve ser dito de um modo muito solene, sério, sem basófia, sem brincadeira. Haja vista estarmos tratando de um assunto de vida ou morte eterna. Portanto, centralizem a evangelização de vocês em Deus. Deus, o centro do evangelho. O quanto ele foi e é ofendido por nossos pecados diários. Mostre o quanto estamos perdidos e precisando de um Salvador. Depois falem de Cristo, apontem para Cristo como o remédio, a salvação eterna. E por fim, convoquem ao arrependimento e à fé nele. Vocês acham mesmo que dá para fazer isso aqui com uma faixa num sinal dizendo, Jesus te ama? João Calvino disse o seguinte, abre aspas, é evidente que nenhum homem pode chegar ao verdadeiro conhecimento de si mesmo sem primeiro ter contemplado o caráter de Deus e em seguida a consideração de seu próprio caráter. Pois o nosso orgulho inato é tal que estimamos invariavelmente a nós mesmos como pessoas justas, inocentes, sábias e santas. Até que somos convencidos mediante provas incontestáveis de nossa injustiça, maldade, tolice e impureza. Todavia, nunca somos convencidos disso enquanto confinamos nossa atenção em nós mesmos e não consideramos o Senhor, que é o único padrão pelo qual este julgamento deve ser formado. Fecha aspas. Quando você for evangelizar, o padrão é Deus. Então você diz, você está de acordo com esse padrão? Se você não está de acordo com esse padrão, você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo. Ele é o único qual nós podemos nos colocar debaixo do seu padrão para sermos aceitos diante de Deus. Este é o evangelismo bíblico, irmão, sem pretensão alguma de manipular emocionalmente os homens a fim de termos igrejas cheias. Não precisamos manipular ninguém. Vou falar sobre isso. Um pouco mais sobre isso na quarta que vem. O trabalho de convencer e converter o pecador não é nosso. É do Espírito Santo. Nós somos enviados apenas para pregar. Você só deve pregar. Então eu concluo essa primeira parte com as palavras, mais uma vez citando Mark Dever, quando ele diz, abre aspas, a evangelização é anunciar às pessoas a maravilhosa verdade sobre Deus, as grandes notícias sobre Jesus Cristo. Quando entendemos isso, a obediência à chamada de evangelizar pode tornar-se certa e prazerosa. Entender isso aumenta a evangelização, pois esta deixa de ser uma responsabilidade motivada por culpa e se torna um privilégio exultante. Fecha aspas. Então, evangelizar do modo certo é exatamente apresentar isso que nós acabamos de ouvir. Vamos orar enquanto Paulo chega para a gente cantar alguns louvores. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome, por tuas misericórdias, por tua bondade. Tu és Deus magnífico, tu és Deus inigualável, não há quem se compare a ti. Pai, ajuda-nos, ó Senhor, a poder transmitir a tua palavra de um modo fiel, sem estarmos envergonhados, tímidos, medrosos, acovardados, como que pedindo permissão para falar de ti para os homens. Ó Deus, tu nos colocaste como embaixadores do teu reino, Senhor, neste mundo.
E o embaixador, ó Deus, é uma autoridade, é alguém que traz a mensagem de alguém importante, de um rei, de um imperador, do presidente de uma grande nação, Senhor, para outro povo. Assim, Senhor, eu te peço que o Senhor nos dê graça e nos socorra neste particular, pois muitas das vezes somos fracos e sucumbimos à covardia, ao medo. Temos medo de falar às pessoas que elas são pecadoras, que elas precisam de um Salvador. Então queremos inventar moda, Senhor. Queremos criar métodos, estratégias e táticas mais carnais possíveis para acomodar ímpios, acomodar homens que não se convertem de fato e de verdade a Ti. Livra-nos dessa mentalidade, livra a Igreja Batista Memorial dessa mentalidade, de ter os bancos cheios, ó Deus, de homens ímpios, de mulheres ímpias que não se converteram a Ti, que não vivem para a Tua honra e para a Tua glória, apenas, ó Deus, com o intento de se mostrar grande para este mundo. Livra-nos disso. Dai-nos cada dia mais, Senhor, um coração temente a Ti, temente ao Teu nome, e preocupados, zelosos com a Tua glória e com a Tua santidade. Em nome de Jesus te agradecemos, todos nós digamos amém.